1, tem uma palavra, querido, sobre salvação nessa noite. A alegria da salvação. Aleluias. Quem achou comigo aqui no telão, Salmo 51, verso 1, diga amém. Diz assim o texto sagrado: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Versículo 4: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tem razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensina a sabedoria. Verso 7: purifica-me com o hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu serei. Olha o que diz o verso 8: fazer-me ouvir, ou faz-me ouvir de novo o júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, ou talvez na sua Bíblia está escrito inabalável. Não me expulse da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. E ele diz assim, no versículo 12, que é o texto-chave dessa noite. Aqui está dizendo devolve-me, mas na sua tradução provavelmente está escrito restitui a alegria da tua salvação e me sustente com o espírito pronto a obedecer. E você diga amém. Amém. Senhor, nós oramos nessa noite te pedindo que as escrituras expostas nessa noite faça o que nenhum pregador pode fazer. Que a exposição da palavra faça o que nenhuma teologia pode fazer. Que a exposição da palavra faça o que o talento humano, a homilética, ela não pode fazer. Nós oramos, meu Pai amado, para que o ministro se esvazie de si mesmo e que a tua glória cresça e apareça. Fala aos nossos corações, precisamos tanto ouvir a tua voz. E nos ensina, Senhor, a andar pelas veredas da justiça, por amor ao teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. E aquele que crê, diga amém. Pode se assentar, querido. Meus irmãos, na noite de hoje, nesse culto de celebração da ceia do Senhor, eu quero falar um pouquinho e refletir com os irmãos sobre a alegria da salvação. A alegria outrora que talvez pelo pecado pode ter sido roubada, ela pode ter sido retirada da vida de algumas pessoas. Esse texto que a gente acabou de ler é um texto que eu me identifico muito. Porque toda vez que eu erro, toda vez que eu falho, toda vez que eu peco, toda vez que eu caio e toda vez que eu olho para a minha vida e eu vejo que o meu pecado me persegue, assim como o salmista declarou, pastor Márcio, que o pecado que ele cometia eu perseguia, eu vejo, querido, que
a graça de Deus, ela nos basta. Esse texto, ou mais precisamente esse salmo, ele foi compilado, ele foi escrito e ele foi entoado a Deus por Davi. Davi, que era o rei de Israel, ele era o homem segundo o coração de Deus. E esse texto ele não foi escrito de maneira aleatória, não. Esse texto ele foi escrito após uma queda que Davi ele teve. A Bíblia diz que nos tempos de guerra, onde os reis deveriam sair à guerra, Davi ele não vai. Davi ele fica em casa. E a Bíblia diz que quando ele sai à sacada do seu palácio, ele vê uma jovem se banhando. Melhora o meu retorno um pouquinho. Ele vê uma jovem se banhando. E ao ver essa jovem se banhando, ele passa a desejar essa jovem, que por sinal era muito bela, muito bonita e muito formosa, chamada Batseba, mulher de um dos seus soldados chamado Urias. Então o adultério e o desejo de possuir aquela jovem, aquela mulher, entra ao coração de Davi. Não bastasse o pecado, não bastasse a cobiça sexual, não bastasse os desejos incontroláveis que Davi teve por aquela mulher, ele envia alguns oficiais para que aquela mulher então subisse às recâmaras secretas do rei. E ali então Davi, ele se deita, ele consome o fruto proibido com aquela mulher. E então, não bastando todo esse pecado cometido por Davi, ele ainda faz algo impensável. Porque aquela mulher, depois de um tempo, ela dá sinais de que estaria grávida, esperando um filho de Davi. Você conhece a história tão bem quanto eu, e nesse ínterim, a Bíblia diz que Davi ele procura fazer ocasião de chamar Urias da frente da guerra, porque eles estavam em período de batalha. Então ele chama Urias, Urias volta da frente, do fronte da batalha, e ele vai até Davi se apresentar. E então Davi ele olha para Urias e diz assim: olha, eu quero que você tire alguns dias de folga, eu quero que você descanse, e eu quero que você vá para casa aproveitar a sua mulher. Ou seja, Davi estava dando um jeitinho de esconder o seu pecado, de colocá-lo debaixo do tapete. E quando Salomão nascesse, na verdade Salomão vem da terceira gravidez, aliás, da segunda gravidez de Batseba, desculpe, mas quando aquele jovem nascesse, o que aconteceria? Davi ficaria tranquilo, porque iria caracterizar que aquele filho não era de Davi, era de quem? De Urias. Só que o inesperável ou inesperado acontece. Após se apresentar a Davi, Urias então ele diz para Davi: Deus me guarde de fazer tal coisa contra o meu rei, contra o meu senhor e contra o seu povo, que enquanto os meus irmãos e amigos estão na guerra, eu vá me deitar com a minha esposa. Então os planos de Davi vão por água abaixo. E aí então ele recomenda uma carta ao seu linha de frente, ao seu general de guerra, e esse homem então coloca Urias na frente de batalha para que ele seja morto. É interessante a gente observar que não bastasse Davi ele ter possuído a mulher de um dos seus guerreiros, Davi ele envia esse guerreiro para que ele morra na frente da batalha. Então a gente percebe que Davi ele comete um duplo pecado. Diga comigo, duplo pecado. E até então, querido, o arrependimento não havia entrado. Preciso de mais retorno, filho, por favor. O arrependimento não havia entrado ao coração de Davi até o momento do adultério. Só que a Bíblia vai dizer que quando Urias ele volta para a frente da batalha, e ali então ele morre, a ficha cai de Davi. Um profeta é enviado até Davi, já sabendo do que havia acontecido. E ele conta a seguinte parábola para Davi: Davi, tem uma causa para que você julgue. O profeta Natã diz: Davi, haviam 2 homens em Jerusalém. Um desses homens era muito pobre, não tinha nada, e o outro era muito rico, possuía de tudo.
Sabendo o homem rico que veriam alguns amigos à sua casa para jantar, esse homem rico, ele vai até o quintal do homem pobre, pega a única ovelhinha que esse homem tinha, sacrifica a ovelha, faz um assado delicioso e serve para os seus amigos. Davi, eis a pergunta: o que esse homem rico que roubou a única ovelhinha do pobre merece? A Bíblia ela é enfática em dizer que Davi ele se levanta do seu trono cheio de ira. E ele diz assim: esse homem merece a morte. Então vem a palavra do Senhor para o profeta, e ele diz para Davi: pois é, Davi, esse homem é você. E aí Davi, quando ele ouve aquela palavra do profeta, meu irmão, ele cai em si. E o pecado então começa a fazer sentido na mente de Davi. E aí, queridos, é onde aparece o Salmo 51. Esse salmo é um salmo de confissão. É um salmo onde Davi ele confessa tudo aquilo que havia de mais escuso dentro do seu coração. Aqui, querido, nesse salmo a gente tem uma perspectiva interior de um homem que estava acertando as suas contas com Deus. Eu quero aqui fazer uma interrogação para você nessa ceia. Qual foi a última vez que você acertou as suas contas com Deus? Um homem que abre o seu coração depois do seu encontro com o fracasso. Porque a melhor hora de fazer um balanço muitas vezes não é quando nós estamos no sucesso, arrebentando, crescendo, mas é quando fracassamos. Esse é um salmo de confissão e também um salmo de um rei. Davi ele era o líder da nação de Israel, politicamente, espiritualmente e, por que não dizer, musicalmente, como um habilidoso tocador de harpa. É um salmo que nessa noite, pastora Cláudia, pastor Márcio, Rosângela, eu e você podemos nos identificar. Por quê? Porque eu e você também caímos, também fracassamos. E o problema da nossa geração, da igreja brasileira, dos evangélicos, de um modo geral, não total, mas de um modo geral, é que ao cair nós temos mais disposição para julgar do que para estender a mão. E se nós tivéssemos emprestado uma lupa do céu para identificar pecado escondido, eu digo uma coisa para você: ninguém escaparia. Então não tem como eu e você não nos identificarmos com o Salmo 51. A gente vai se centrar somente em uma declaração dessa oração. Eu li os 10 versículos para a gente compreender o contexto, mas eu só quero me ater a um versículo, que é o versículo de número 12, quando Davi ele diz assim: restitui-me a alegria da salvação. Davi, quando ele diz restitui-me, isso indica que ele havia possuído antes, não mais. Quando você quer que algo seja restituído, é porque isso você não tem mais. Você tinha antes, mas isso já não tem mais. Talvez você entrou aqui essa noite e está visitando porque alguém te convidou. Talvez você está aqui essa noite porque você precisava de uma palavra para abençoar a tua vida. Você precisa mudar, você precisa de algo novo da parte de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o Senhor te trouxe aqui, não foi um convite, não foi para prestigiar alguém, mas o Senhor, Ele com os laços de amor, o trouxe essa noite para te fazer entender que a sua vida precisa ser restituída. Bispo, em que área eu preciso de restituição? A alegria da salvação. A mesma alegria que você teve quando o Bolsonaro fez o decreto de que você poderia sacar o seu fundo de garantia, precisa ser a mesma alegria, talvez mais do que você ter. A alegria da salvação. Uau! Diga comigo, a alegria. Então Davi ele pede: me restitui a alegria da salvação. Por quê? Porque o pecado ele apagou a luz que estava acesa, dizendo: você está salvo. E aí então, queridos, se a gente fizer uma leitura em alguns salmos, vai estar declarada essa verdade. Salmo de número 9, versículo 1 diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e cantarei todas as suas maravilhas.
Já percebeu que a pessoa que não evangeliza, a pessoa que não fala do amor de Deus, a pessoa que não comunga dessa mesma fé, a pessoa que não tem o desejo de anunciar às pessoas a palavra de Deus, é a pessoa que o pecado apagou a alegria da salvação. Porque se a salvação fosse tão boa e tivesse muito clara para você, talvez você não dormiria tranquilo sabendo que você não anunciou ela para alguém. Salmo 21, versículo 1: na tua força, ó Senhor, o rei se alegra. Salmo 23, versículo 5, olha o que Davi vai dizer: o meu cálice transborda. Um camarada, para escrever isso aqui, estava alegre, sim ou não? Obviamente. Salmo 34, versículo 1: bendirei ao Senhor em todo o tempo. E existe uma boa razão para que Davi estivesse alegre quando escreveu esses salmos. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, a alegria do perdão. Aquele que está salvo sabe que foi perdoado. O que está em pecado sabe que está oculto. Deixa eu dizer uma coisa para você: o juízo do pecado não é a exposição à vergonha, mas é justamente o contrário. Enquanto o seu pecado não está sendo exposto, é sinal de que existe um juízo de Deus sobre a sua vida. Eu sei, irmão, que pregar sobre pecado não dá ibope hoje para pastor de igreja. Eu sei que pregar sobre pecado não faz com que quem visita a igreja volte para lá. Mas eu quero dizer uma coisa para você: escute, tem pessoas nessa noite que estão sobre o juízo de Deus. Por quê? Porque o seu pecado ainda está oculto, ele não foi trago à luz. Davi, ele escreve esses salmos, por quê? Porque a alegria ainda estava latente em seu coração. A alegria do perdão, a alegria de que, embora ele pudesse ter dívida, embora ele pudesse ter o nome no SPC, embora faltasse as coisas para ele, mas ele tinha certeza de que moraria no céu. Aleluia. A alegria de que mesmo que todos virassem as costas para ele, sabendo do seu pecado, sabendo da sua queda, Jesus jamais viraria as costas para ele. Isso é uma alegria imensa, irmão. Pode todos virarem as costas para você, mas Deus vai estar lá. Alegria da salvação, a alegria do perdão, a alegria da segurança de que sabe que vai morar no céu, a alegria de que a presença do Senhor não te abandona, a alegria da Vitinha de encontrar a resposta da vida. Porque quantas pessoas, querido, quer encontrar na filosofia, na teologia, porque a teologia sem Deus é nada mais do que estudo. Quantas pessoas querem encontrar a resposta para a vida, mas elas não têm? Por quê? Porque não tem a alegria da salvação. Mas eu quero dizer nessa noite, querido, com os olhos abertos, olhando para esse público que está aqui essa noite, que existe uma alegria disponível para você por meio do Evangelho de Jesus. Davi havia perdido a alegria da sua salvação. E quando Davi ele vai dizer, restitui-me, isso indica que ele não tinha mais a alegria no momento em que orava. Havia perdido, e enquanto orava, já não tinha mais essa alegria enquanto orava. Sabe o que é interessante? Olha para o teu irmão agora, diga para ele assim: Davi não é o único. Tem muita pessoa que está aqui hoje, nessa noite, que lá atrás estavam cheios de alegria, cheio de glória, só que agora está cheio de tristeza, cheio de dúvida. Tem muita pessoa que vive a unção do museu. Como que é essa unção do museu, bispo? Vive da glória do passado, porque lá atrás eu ganhei almas, lá atrás eu orava 2 horas. Mas me diga uma coisa, como é que está a alegria hoje da salvação? Posso dizer uma coisa para você, querido? A unção de Deus é igual o banho fresco que você tomou hoje de manhã, não serve para amanhã. Não, porque teve um dia, bispo, que Deus usou minha vida, eu preguei, eu cantei, tá, tudo bem, mas e hoje? E muitas pessoas que estão aqui hoje, Deus te usava lá atrás. Você ia lavar roupa, você falava em línguas. Hoje, você já não acredita mais em nada.
Hoje qualquer pregador é picareta, qualquer revelação é da carne. Você não acredita, por quê? Porque a salvação já não é latente no seu coração mais. O pecado obscureceu a alegria da salvação em seu coração. Agora é só tristeza, é pesar, é luto. Já não tem mais esperança, não tem mais fé. Tem muita pessoa que um dia estiveram cheios de bênção, estiveram cheios de virtudes e hoje estão oprimidos pelo peso da culpa, pelo peso da consciência pecada, de tudo aquilo que você cometeu, de tudo aquilo que você praticou. E ao invés de dias gloriosos na presença de Deus, o pecado ele foi oprimindo, escurecendo a mente, trazendo dor, trazendo culpa, trazendo tristeza, e a vida já não tem mais brilho. Por quê? Porque a alegria da salvação foi embora. Tem muita pessoa que antes cantava, pastora Cláudia, muitas pessoas antes davam glória na igreja. Alexandre, muitas pessoas antes profetizavam na hora do louvor, na hora do culto. Hoje são pessoas que estão amarguradas. São pessoas que, assim como Davi, o peso da culpa e do pecado capturou o coração dessas pessoas. Tinha muitas pessoas que antes adoravam, agora estão no silêncio. Tem muitas pessoas que eram adoradores extravagantes e hoje a lâmpada está apagada. O que levou Davi a viver esse salmo? Segundo Samuel capítulo 11, a história da sua queda, do seu adultério. Bispo, por que o senhor está pregando isso essa noite? Porque não é o diabo que está te fazendo resistência, é o pecado que está te roubando a sua alegria. O diabo não tem poder de tocar na alegria da tua salvação. Quem tem poder de tirar isso? O pecado. O pecado rouba a alegria. Quando você vê uma pessoa triste, oprimida, eu não estou falando aqui de depressão, até porque a gente tem pastor, psicólogo na nossa igreja. Eu não estou falando de depressão, porque isso é patológico. Isso se cura sim com remédio, com amor da família, daqueles que são próximos. Agora escute o que o bispo vai dizer. O pecado ele rouba a alegria do cristão. Eu estou falando daquela pessoa que se veste, que se maqueia, que come, que bebe, que vai para a casa do amigo, que vai para a casa de Deus, mas você vê que é uma pessoa que não tem alegria. A canção desapareceu dos lábios. E sabe o que é interessante? Uma das características da ausência da alegria da salvação é que você olha os dias de glória foram lá atrás, hoje você não vive eles. Quando você começa a se recordar, posso falar isso aqui? Isso aqui vai parecer que é uma indireta, mas a gente tem muitas pessoas aqui que vieram de outras igrejas. Eu estou falando que congrega, não estou falando quem está visitando. Tem pessoas que falam assim: ah, bispo, mas quando eu era da igreja ABC, era uma glória. Posso dizer para você? Se foi a alegria da salvação. Porque a Bíblia vai dizer, querido, que a glória da segunda casa, ela sempre será maior do que a da primeira. Você precisa entender, querido, que os seus melhores dias, eles não foram os dias do passado. É isso que o pecado quer te dizer, que os dias melhores foram lá atrás. Agora, quando você está cheio de esperança, cheio de Espírito Santo, cheio de Deus, você está dizendo assim: eu ainda não vivi o melhor, eu ainda vou arrebentar, eu ainda vou crer, eu ainda vou viver tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Será que você se recorda de um dia melhor lá atrás? De um dia de cântico, de um dia de alegria, de um dia de festa? Quero dizer uma coisa para você. Se você se recorda, era o que estava acontecendo com Davi. Davi, nesse salmo, ele está dizendo assim: irmão, deixa eu te dizer uma coisa.
assim: Senhor, me restitui a alegria da salvação que eu tinha lá atrás. Restitui-me era a parte da oração para recuperar o que havia perdido. Davi, ele pede para Deus o seguinte: ele não pede carro, ele não pede dinheiro, ele não pede bens, ele não pede que seus inimigos sejam mortos, ele não pede que Deus mate Batseba. Ele fala assim: Senhor, me restitui a alegria da salvação. Qual é o caminho do regresso, bispo? Primeiro, o caminho da recordação. Você precisa se recordar. Segundo, o caminho da confissão. Você precisa confessar. Esse salmo, ele vai nos dar, bispa, um caminho. Diga bem alto e bem forte comigo: um caminho para se livrar da culpa, para se livrar do pecado, para se livrar da dor, para se livrar da tristeza. Primeiro, você precisa se recordar. Segundo, você precisa confessar. Davi, ele vai dizer assim: ó, Senhor, contra ti e somente contra ti eu pequei e fiz o que era mal aos seus olhos. Eu quero dizer uma coisa para você: tem alguém aqui nessa noite que anela ter essa alegria novamente? As batalhas muitas vezes talvez arranharam a sua armadura espiritual, a armadura que diz lá em Efésios 6,10, não é verdade? Revestivos de toda a armadura. Talvez você está aqui hoje, você está de pé, você é um soldado valente, você não está como Davi que caiu, mas a armadura está arranhadinha, a armadura está suja, a armadura está amassada, a armadura está calejada. Por que, bispo? Por causa das batalhas que você teve. Hoje é noite de renovar a sua alegria na salvação. Meu Deus, você pode ter essa alegria, ela está disponível hoje. Bispo, e como eu posso obtê-la? O primeiro passo é o caminho do arrependimento. É o caminho de confessar as suas culpas, de confessar as suas mazelas. E olha o que Davi vai dizer. No versículo 9 do texto que a gente leu, de Salmo 51. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulse da tua presença. Olha a oração desse cara. Irmão, uma pessoa que pede para alguém assim, ó, não me expulse da tua presença, está arrependido ou não está? Ó, eu sei que eu dei mancada. Senhor, eu sei que eu falhei, mas não me expulse da tua presença. E aí ele vai dizer o que eu acho mais lindo na vida de um homem de Deus: não tire de mim o teu Santo Espírito. Porque tem pessoas assim como Saul. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha o paralelo. Saul desobedeceu a Deus, sim ou não? Ele simplesmente poupou aquilo que Deus mandou matar. Agora eu te pergunto uma coisa: qual foi o pecado pior? O de Saul ou de Davi? Sabe qual foi o pecado de Saul? Desobedeceu a Deus. Deus falou assim, ó, você vai entrar no terreno do inimigo, vai matar tudo. Saul não matou tudo, ele poupou os homens nobres e ele poupou os melhores animais. Para quê? Sacrificar a Deus. Deus falou assim, ó, vou rejeitar o teu reino. Bispo, e Davi? Adulterou. Diga, adulterou. E mandou matar o marido da mulher do adultério. Eu te pergunto, que pecado é pior? O de Davi ou de Saul? O de Davi ou de Saul, igreja? De Davi. Agora eu te pergunto, por que Deus rejeita Saul e aceita Davi? Porque Davi, ele vai pelo caminho do arrependimento. Ele diz, cria em mim um espírito novo, não me expulse da tua presença e nem tire de mim o teu espírito. Sabe o que está acontecendo, querido? Tem uma geração hoje de Saul que o espírito para ela tanto faz. O que não pode é perder o cargo, perder o microfone. O que não pode é perder a liderança. O que não pode é perder o status. O que não pode é perder o cargo. O que não pode é perder o prestígio. E querem caminhar sem o Espírito. Agora a diferença, isso também no dia da minha unção ao bispado, foi ministrado pelo bispo Ezequiel. Agora, querido, o que Deus está querendo e buscando de nós? É que você se desprenda de tudo e não caminhe sem a presença do Espírito. Amém? Amém.
Agora, querido, olha o que vai dizer a perspectiva desse mesmo homem, só que em outro salmo. Salmo 32, ele vai dizer o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado é coberto. Ele diz bem-aventurado. Posso dizer uma coisa para você? Sabe quando a alegria vai voltar? Quando você tiver o perdão. E sabe quando você vai ter o perdão? Quando você entrar pelo caminho do arrependimento e da confissão daquilo que você faz. Quero pedir ao louvor para subir, por gentileza. Escute o que eu quero dizer para você. A sua alegria vai voltar quando você voltar-se ao Senhor e confessar os seus pecados.